Senhor Deus e Pai, neste momento, Jesus querido, queremos mais uma vez entrar na Tua maravilhosa e poderosa presença, Senhor, para orar, Senhor Deus, pelo Teu Filho, Jesus querido, entregando Ele nas Tuas mãos mais uma vez, Senhor Deus, porque Ele já está nas Tuas mãos, Senhor. Nós só queremos, Pai, assim, já agradecer, Senhor Deus, pela vida do Teu Filho, Senhor. Usa Teu Filho poderosamente, grandemente, Senhor. Não só hoje, mas todos os dias da vida dele, Senhor. Cubra ele de bênçãos, de vitória, de paz, de alegria, Senhor. Senhor Deus, usa poderosamente, Senhor Deus. Usa os lábios do Teu servo, Senhor. Que as palavras que sairão da boca dele, ministradas, Senhor, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, venha cair em nossos corações como um divisor de águas, Senhor, umedecendo as nossas almas, Senhor Deus, nos abençoando, nos guardando, Senhor, livrando de todo o mal, Jesus. Abençoa o Teu Filho, Senhor Jesus, cubra ele, Senhor, com a Tua misericórdia, Senhor Deus, e o Teu poder, derrama sobre ele uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já te agradeço, Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, amados. Amém? Quero convidar a abrir a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17, até o versículo de número 24. Marcos, pode ficar sentados mesmo, meus queridos. Acompanhe na vossa Bíblia ou acompanhe aqui no projetor. Eu vou ler na minha Bíblia, tá? Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém? Nossa irmã já orou, já estou abençoado, e agora eu tenho certeza que essa bênção vai passar para toda a igreja. Que é a palavra que Deus colocou no meu coração, para eu pensar, para nós pensarmos um pouquinho, para meditarmos hoje, a respeito desta palavra. Porque o que esse jovem busca, a pergunta desse jovem, o que intriga ele, é algo muito importante para a vida do ser humano, que é a respeito da salvação. Então, o coração dele estava inquietado por conta do questionamento da salvação. E isso tem que ser algo salutar na nossa vida, tem que ser importante na nossa vida. A partir do momento que nós não mais nos preocuparmos com a salvação nas nossas vidas, alguma coisa está errada acontecendo em nós. Então, esse inquietamento desse jovem, aqui fala um homem, mas Mateus fala um jovem, desse jovem, é muito importante para nós pensarmos o quanto nós estamos pensando, o quanto nós estamos meditando, o quanto a questão da salvação está fazendo na nossa vida, como a gente está se importando com isso. Então eu quero pensar como esse jovem a respeito da salvação. Eu quero que a salvação seja algo que inquiete nós todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos a gente tem que se dirigir ao mestre e se perguntar sobre a salvação. Porque a salvação é algo
importante para a vida do crente. E se nós estamos aqui, é por conta dessa salvação. Então a gente não pode deixar que esse assunto caia em desuso na nossa vida. Porque às vezes o cotidiano, o dia a dia, a correria, as preocupações, vai fazendo com que nós nos esqueçamos, nós não nos mais preocupemos com a salvação. Mas a questão desse jovem, a inquietação desse jovem, tem que ser a minha e a tua inquietação. Todos os dias, o Espírito Santo tem que nos incomodar todos os dias para que nós pensemos a respeito da salvação, todo dia da nossa vida. Então quero trazer aqui algumas orientações, algumas verdades para nós a respeito desse texto sobre a salvação. Amém? Primeira verdade. O jovem correu porque tinha uma questão que o inquietava, a salvação. Então isso é importante. Eu já estou falando. A salvação tem que ser uma tônica da nossa vida. Tem que ser algo que a gente pense nela todo dia da nossa vida. Ok? Porque a salvação é o seguinte, irmãos. A questão dela. Paulo, ele fala lá em Filipenses 3, 13 a 14, algo muito interessante para nós a respeito da salvação. Olha o que ele fala. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo que Paulo está falando? Do que Paulo está falando? O alvo aqui é a salvação. Ele não age, eu não alcancei, porque a salvação, irmãos, ela é algo que existe, é algo que vai se realizar na nossa vida, mas que nós estamos buscando ela ainda. Então não é algo que nós temos, nós não podemos tomar posse dela agora. Porque a salvação, eu vejo que ela pode ser descrita em 3 tempos. Salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Qual a salvação do passado? A salvação do passado é a justificação. A respeito da justificação, nós já estamos salvos. Porque a salvação começou lá atrás, quando o Senhor subiu ali na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Então a salvação, o processo dela, começa lá atrás, na justificação. Em relação à justificação, a salvação é certa. Porque ela não depende de nós. Ela não depende de uma ação humana. Ela depende de uma ação divina, e essa ação divina já foi cumprida lá na cruz do Calvário. É por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 5:1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, em relação ao passado, em relação à salvação, nós já temos paz. Eu não alcancei, mas eu prossigo. Eu olho para o alvo, eu continuo avançando, mas ela já está garantida olhando para o passado. Então nada, nem ninguém. É por isso que Paulo mesmo fala, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em relação à justificação, a salvação é nossa. A salvação está garantida, porque não é uma ação humana, é uma ação divina. E ela já foi executada na cruz do Calvário, e ninguém, nada, nem tempo, nem dificuldade, nem tribulação, nem governo, nem antigoverno, ninguém, nem enfermidade, nem a morte pode tirar isso de nós. Porque nós já estamos justificados, nem o pecado pode tirar isso de nós. Porque a cédula do pecado que era contra nós, lá diz em Colossenses 2, 13 e 14, que era contra nós, nós tínhamos uma cédula, nós tínhamos uma ficha, e nós tínhamos um nome sujo. Não tem hoje o nome sujo na praça? Pois é, o nosso nome estava sujo pelo nosso pecado. Então já estava escrito, já estava decretado. Mas quando o processo da justificação foi efetivado na cruz do Calvário, ele pega essa cédula, que era contra nós, que era acusação contra nós, e ele cravou na cruz do Calvário. E ele nos libertou, e ele nos deu um motivo para glorificarmos o teu nome e prosseguirmos no alvo. É por isso que nós não podemos parar. E é por isso que este homem, esse jovem, ele traz um assunto que é pertinente para a nossa vida, enquanto a gente não for glorificado. Enquanto nós estivermos aqui na terra, esse assunto tem que fazer parte do nosso cotidiano, a salvação. Mas em relação à justificação, a salvação já está garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele já cumpriu uma única vez, e essa única vez serve
para toda a nossa vida. Então, olhe para trás hoje e veja que o Senhor já nos justificou lá na cruz do Calvário. Hoje, se alguém se levantar contra você te acusando, te colocando, trazendo à tona tudo aquilo que você fez no passado, aí você olha para a cruz e fala: nenhuma condenação há, porque eu já fui justificado. O sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. Amém? Mas eu quero falar de 3 tempos da salvação hoje. No passado, que é a justificação. No presente, que é a santificação. Porque como eu prossigo? Como Paulo está falando que ele prossegue para o alvo? Sendo santificado, porque aí é um processo. Em relação à justificação, foi um ato. Em relação à santificação, é um processo que eu e você, nós temos que buscar. Que eu e você, nós temos que nos esforçarmos, corrermos atrás. Nós temos que nos entregarmos no processo da santificação. O que é um processo da santificação? É um processo de mudança. Então agora é uma ação minha, com a ajuda do Espírito Santo, é uma ação minha e uma ação tua. É um esforço meu e um esforço teu. Como eu me santifico? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, louvando, me santificando, me entregando, me consagrando. Alguma maneira que nós podemos encontrar na palavra de Deus para esse processo de santificação, vai agregando valores na nossa vida para nós sermos transformados. Porque lá em Hebreus 12, 14 diz, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse processo que nós temos que passar, essa transformação que nós temos que passar, é como Paulo fala, eu prossigo. Olha, quando eu não me santifico mais, eu parei de prosseguir. Quando eu não busco mais a santificação, é porque eu estagnei ou eu retornei. Mas a santificação é um processo que Paulo está falando, eu prossigo para o alvo, todo dia eu tenho que me santificar, todo dia esse processo faz parte da minha vida, é um ato que depende de mim, mas com a ação do Espírito Santo é difícil? É muito difícil santificar, mas com a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida, a gente vai caminhando nesse processo, porque esse é o nosso presente, buscando o quê? Algo lá no futuro. Então a salvação, ela é no passado, ela é no presente, mas ela também é no futuro com a glorificação. Quando que eu alcanço a salvação? Quando que eu tenho posse da salvação? Quando que a salvação vem por mim por completo? A plenitude da salvação vai ser lá na glória. Quando o nosso corpo ser glorificado, aí, meu irmão, é a glória para mim e para você. O nosso corpo vai ser transformado. Aí acabou, chegamos e alcançamos a salvação. Mas por enquanto, irmãos, a gente está num processo. Então vamos caminhando nesse processo, nos preocupando como esse jovem se preocupou. Porque, irmãos, depois tem um desdobramento aqui, que o jovem fica triste. O jovem abandona. O jovem se desinteressa pela salvação. E é isso que nós precisamos fazer o inverso, é por isso que nós estamos falando aqui, do plano da salvação. Ok? Então, justificação no passado, ninguém tira, ninguém muda. A santificação é um processo e a glorificação é o ato final da salvação, onde eu e você, nós vamos tomar posse e viver pela vida eterna com Jesus Cristo. Amém? Mas então ele chega para Jesus e ele se prostra perante Jesus. E uma segunda verdade que eu quero trazer aqui é que ele vai até Jesus, porque Jesus é o princípio da salvação, né? Sim ou não? Então ele toma o caminho certo, sim ou não? Sim. Só que Jesus, ele vai mostrar que a maneira com que nós vamos a Jesus pode mudar todas as coisas. Olha, ele foi para Jesus empolgado? Foi, porque ele correu, ele tinha uma inquietação, ele tinha uma questão, ele foi na pessoa certa, ele se prostrou, ele tomou a atitude certa, ele fez tudo como tinha que fazer, tudo correto. Mas o grande problema era a motivação dele. Esse homem ele estava empolgado, ele estava literalmente empolgado com Jesus. Mas essa empolgação
é o insuficiente para alcançar a salvação. Ele estava empolgado com Jesus para fazer uma pergunta, ele quis fazer uma pergunta, esperando uma resposta. Então, ele estava emotivo, ele estava muito empolgado. E não é o suficiente para buscar uma resposta clara de Jesus. Porque quando a gente vai para Jesus com um sentimento, a gente pode se decepcionar. Quando a gente busca Jesus, quando nós estamos emocionados, a gente pode se decepcionar. Quando a gente busca Jesus só por uma necessidade, a gente pode se decepcionar. Quando a gente busca Jesus apenas por interesses próprios, a gente pode se decepcionar. Então nunca busque a Cristo por conta de uma emoção, por conta de um entusiasmo. Porque lá em Romanos 12:1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então a gente tem que buscar a Jesus com inteligência. Não foi o que esse jovem fez. Ele foi buscar empolgado, porque ele estava querendo ouvir de Jesus uma resposta que ele já estava no coração dele. Então ele foi muito empolgado. Mas eu e você, nós precisamos buscar a Deus com raciocínio. Nosso culto é racional. Nós temos que buscar a Deus com inteligência. A Universal gosta muito de falar da fé inteligente, mas é uma verdade. A gente tem que ter uma fé inteligente. Por que eu acredito em Jesus? Por que eu creio em Jesus? Por que eu venho na igreja? Por que eu me santifico? Por que eu tomo posse do plano da salvação? Por quê? Mas a gente tem que olhar com inteligência. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Com raciocínio. Com propósito. O que eu quero? A resposta que Jesus me der é a resposta correta, não a resposta que eu quero, porque às vezes a gente vem para a igreja com questionamentos, mas a gente já vem querendo uma resposta, e nem sempre essa resposta é a correta para mim, mas eu quero ouvir alguma coisa de Deus que às vezes eu não ouço, e eu me decepciono, porque muita gente está fora da igreja, porque vem por conta de um emocionalismo, vem por conta de uma necessidade, de um interesse, chega aqui e não recebe ou não ouve de Deus aquilo que queria ouvir. Às vezes eu venho com uma questão para Deus e Ele me dá uma outra resposta que vai me decepcionar. E eu posso voltar para casa triste. Mas nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui não para você voltar para sua casa triste, mas você voltar para sua casa alegre. Independente da resposta que Ele der para você. Porque às vezes a gente busca alguma coisa, mas não é aquilo que Deus quer nos dar. Ele quer nos dar outra coisa completamente diferente. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você é o melhor. Aquilo que Deus vai nos entregar hoje é o melhor para nós. E olha só, como ele chega para Jesus no versículo de número 18. Não, é ainda no 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta. Uma excelente pergunta. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom se nenhum, que é Deus. Interessante que aqui a gente vê duas possibilidades. Primeiro, a maneira com que ele aborda Jesus. Ele vê Jesus como um mestre, ele não vê Jesus como um senhor. E aí Jesus fala para ele assim: bom é Deus. Existe uma possibilidade de estar reivindicando a sua divindade, ou ele pode estar querendo remeter o jovem para Deus. Porque às vezes a pergunta não é para um mestre, não é para um rabino, não é para um professor. A pergunta às vezes tem que ser direcionada para Deus. E eu acho que Jesus está ensinando para ele assim, essa pergunta da salvação, não é homem que vai responder. Não é mestre, por melhor que o mestre seja. Não é um rabino, por melhor que o rabino seja. Essa questão quem vai responder, e essa questão ela é propriedade de Deus. Ou você fala comigo como Deus, ou você dirige a Deus como Deus e Senhor, e Ele vai responder às suas inquietações. Que é diferente, lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu chega para Jesus e ele grita o quê? Jesus, filho de Davi. Então ele tinha um entendimento teológico sobre Jesus, o que esse jovem não teve. Esse jovem via Jesus como um mestre, que ia trazer uma resposta para ele, mas uma resposta que ele queria ouvir. Uma resposta que satisfizesse o seu coração. Então, às vezes a gente vai para Jesus, mas não como Deus.
não como aquele que sabe de todas as coisas, não como aquele que entende de todas as coisas. A gente vai a Jesus como um supridor das nossas necessidades. Senhor, eu quero um favor. Parece-me que às vezes a gente se direciona para Deus ou para Jesus como se Ele fosse obrigado, como se Ele fosse o nosso servo. Eu quero. E bate o pé e faz biquinho. E se Deus não der, não, agora eu não vou mais na igreja, agora eu não oro mais, agora eu não quero mais saber de ninguém. Mas quando a gente se dirige a Ele como Senhor das nossas vidas, a resposta que Ele der é certa para nós. E nós vamos aceitar, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso interior antes mesmo de nós sermos formados. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então, a visão desse jovem para Jesus era uma, mas o Espírito Santo quer abrir a nossa visão, a nossa mente, para nós olharmos para Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Versículo de número 19. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, responde e lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então ele estava achando que o caminho da salvação era por esse viés, de cumprir o mandamento. Tudo isso eu faço, então quer dizer que eu já tenho direito à salvação. Aí Jesus vai mostrar que o cristianismo é outra coisa, porque a lei, o cumprir a lei, o agradar ao Senhor, no Antigo Testamento, era não fazer. Não mata, não adultera, não mente, não rouba, era não fazer. Aí Jesus vai mostrar o seguinte: agora o cristianismo é diferente, é fazer. Olha aqui um paradoxo. Antigamente era não fazer, você agrada ao Senhor. Hoje, como eu agrado ao Senhor? Fazendo. E aí ele já vai mostrando, o que você tem que fazer? Olha, você tem que vender tudo que você tem e dar para os pobres. Poxa, aí não dá para mim. Lá atrás eu cumpri, mas agora isso eu não consigo. O não fazer, para ele foi fácil, mas o fazer foi difícil. Porque, irmãos, hoje, o reino de Deus é outra coisa. Porque o não fazer, o não matar, o não adulterar, o não roubar, o não mentir, tem que fazer parte, não tem que ser uma lei. Eu não faço porque está na lei, não. Isso tem que fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da estrutura do cristão, da nova criatura, daquele que nasceu de novo. O não matar, o não roubar, não faço por conta da lei, mas eu não faço porque o caráter de Cristo moldou e mudou a minha vida. Então tem que ser algo normal e cotidiano, intrínseco na minha vida. Agora, o que tem que mudar? É amar o próximo. É orar pelo seu inimigo, é abençoar, é dar, é oferecer a outra face, é andar 2 milhas, é oferecer a túnica, é estender a mão, é abraçar, é chorar junto, é caminhar. Essa é a estrutura e esse é o caminho da santificação, que é estender a sua mão e ter uma mudança para um cristianismo aberto, onde oferece e não recebe. Esse aqui é o cristianismo. É isso que Jesus estava ensinando para este jovem e ele não entendeu. E é isso que o Espírito Santo está ensinando para mim e para você, que nós entendamos qual é a mudança e a transformação que o Evangelho tem que fazer na minha vida. Então eu não posso mais pensar em não fazer. Eu tenho que pensar em fazer. Eu tenho que pensar em dar. Eu tenho que pensar em abençoar. Eu tenho que pensar em estender a minha mão. Eu tenho que pensar em oferecer alguma coisa para o próximo. Porque, irmãos, esse homem entendeu que ter uma vida responsável, esse jovem entendeu que ter uma vida responsável é o suficiente para a salvação. Ele entendia isso. Não, eu não faço, eu não mato, eu não roubo, então eu tenho direito. Eu cumpro os mandamentos. Não. Isso não é o suficiente para a salvação. O que é suficiente para a salvação, Jesus já fez. Jesus já deu. Que foi a sua vida. Isso é suficiente para a salvação. E esse jovem não entendia isso. A suficiência da salvação não é o nosso esforço, não é o nosso não é a nossa disciplina humana. Não, a suficiência da salvação é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que cobre o meu e os teus pecados. É por isso que
quando ele olha para Jesus, aliás, quando Jesus olha para ele, tem uma mensagem sensacional. Olha o versículo de número 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Mesmo ele não entendendo, mesmo ele não assimilando, mesmo ele não captando, Jesus o amou, porque o olhar de Jesus, ele muda todas as coisas. Porque o olhar de Jesus é interessante, que ele não vê, em primeiro plano, quando Jesus olha para alguém, primeiro plano, quando Jesus olha para alguém, ele não vê o pecado daquela pessoa, ele vê aquela pessoa. Ele vê um ser humano, ele vê um homem, ele vê uma mulher, ele vê um jovem, ele vê uma pessoa que está sofrendo, que está dolorida. Ele não vê por trás, ele vê a pessoa, o coração da pessoa, o que aquela pessoa está passando, qual é os temores, qual o medo daquela pessoa. É isso que ele vê em primeiro plano. Aí depois ele vê o pecado daquela pessoa. É por isso que lá em 1 Pedro 4, 8. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Esse menino estava cheio de pecado. Mas Jesus olhou para ele e falou assim, não. Primeiro, eu não vou acusar você de estar errado. Eu não vou acusar você pelos seus pecados. Primeira coisa que ele fez, ele amou. Irmãos, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude de Jesus, quando ele olhou para nós, ele nos amou. Irmãos, eu estou arrebentado, eu estou cheio de pecado, eu estou com a minha vida torta, eu estou fazendo... Irmãos, Jesus te amou. Jesus te amou. E esse amor é que cobre a multidão de pecados que a gente vem carregando. Mas hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cura, hoje é noite de perdão. A palavra de Deus nos garante isso. O plano da salvação nos garante o perdão dos nossos pecados, porque aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi exatamente para isso, para nos livrar, para tirar, para limpar a nossa vida do pecado. E é por isso que nós estamos aí no processo de santificação, vivendo a base desse sangue de Jesus, mesmo sendo pecador, mas nós estamos aplicando o sangue de Jesus na nossa vida, todos os momentos para nos perdoar, para nos purificar, para nos limpar, para nós continuarmos caminhando. Mas o amor de Jesus, o olhar de Jesus, trouxe um amor para aquele jovem que ele não entendeu. Porque a primeira coisa que o olhar de Jesus faz é mostrar que ama a pessoa. Você já sentiu olhado por Cristo? Você já sentiu que você está no pior momento da sua vida? Aí a impressão que dá, que Jesus olha para nós, e a gente sente aquele alívio, a gente sente aquela presença, a gente sente aquele bálsamo do Espírito Santo. É o amor de Jesus sendo derramado sobre nós. Quando a gente erra, que a gente dobra os nossos joelhos, que a gente chora, a gente entende que Jesus está olhando para nós. E a gente entende, Senhor, eu me saí dessa oração perdoado. Sabe o que é isso? Que Jesus olhou e perdoou. Jesus não viu os nossos pecados, Jesus viu a nossa vida, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. É isso que Ele está vendo em mim, em você, todos os momentos da nossa vida. Segundo, o olhar de Jesus sempre nos dá uma nova chance. Presta atenção aqui. Olha o que ele vai falar. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Sabe o que é isso? Sabe o que é essa palavra, essa mensagem que Jesus está falando? Eu estou te dando uma chance para você ser salvo hoje. Estou te dando mais uma chance. Jesus sempre vai dar uma chance quando Ele olha para nós. Esse olhar de Jesus, Ele nos traz esperança. Sabe quando a gente fala assim, para mim não dá mais, eu não consigo. Jesus está olhando e está falando, vai dar. Eu te dando mais uma chance. Sabe o que eu vejo aqui? É Jesus estendendo a mão para aquele jovem, eu vou te carregar na sua dificuldade. O que está te prendendo de me seguir? O que está te prendendo de deixar as coisas? O que está te prendendo de você mudar? A sua dificuldade, o teu peso. Eu vou carregar você, me dê a mão, que a gente vai andar juntos. O olhar de Jesus, ele nos constrange a isso, a sempre nos dar uma chance.
Eu quero ler um texto de Lucas 22, 61. Coloca para mim, Alan, fazendo favor. Toda vez que Jesus olhou para alguém, mudou a vida dessa pessoa. Olha o que diz aqui. Pedro negou Jesus ali 3 vezes, não foi? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Irmãos, eu fico imaginando Pedro pensando: Jesus me viu e ele sabe que eu neguei ele. Agora não dá mais para mim. Agora não tenho mais chance. Agora eu estou entregue à minha própria sorte. Agora eu estou perdido. Agora eu perdi o amor do mestre. Agora eu perdi a confiança do mestre. Agora eu não sou mais ninguém. Agora eu estou entregue. Esse é o olhar de Pedro. Mas olha o olhar de Jesus. Eu te abraço. Eu te perdoo. Eu te seguro pela sua mão. Eu te sustento. Eu te ajudo. Eu te entendo. Eu te amo. Continue comigo. E eu acho que Pedro, ele entendeu esse olhar de Jesus, que penetrou nele, porque o terceiro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte: que o olhar de Jesus, ele transforma a nossa vida. Porque, irmãos, quando Jesus olha para Pedro, o que acontece? A Bíblia vai falar que ele chora amargamente. O olhar de Jesus nos constrange. O olhar de Jesus nos desnuda. E Pedro entendeu quando Jesus olha para ele. Ele se desnudou. Ele se viu um pecador. Ele se viu um pobre coitado. Ele se viu um condenado. Mas quando Jesus olha é o contrário. Jesus está dando mais uma chance. Jesus está estendendo a mão. Jesus está ajudando. Jesus está levantando. Tanto é que quando Jesus ele se revela para as mulheres, o primeiro recado é para quem? Para Pedro. Avisa Pedro e os outros. Então, eu entendo que Pedro, quando ele recebe aquela notícia, ele fala: Jesus me perdoou. Mas a impressão que Pedro se sentiu perdoado lá na frente. Não, mas Pedro já foi perdoado na hora. Quando ele negou, Jesus já perdoou. Quando ele fez errado, Jesus já perdoou. Sabe aquele dia, quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente acha que não recebeu perdão, a gente precisa pedir perdão para Deus? Não, na hora. Se nós nos arrependermos, se nós chorarmos amargamente, Jesus já derramou perdão. Porque o perdão dele já está disponível para mim e para você a qualquer momento da nossa vida. E a gente precisa entender isso, que todo momento, tudo que nós estivermos fazendo, lembre-se disso. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para nós. E não é um olhar de condenação, não. É um olhar de perdão. Mas é um olhar que nos desnuda, que nós precisamos entender que erramos. Nós precisamos compreender que erramos. É diferente de Judas. Porque Judas também errou. Jesus também olhou para Judas. Jesus também deu uma chance para Judas, deu uma outra oportunidade para Judas, mas Judas não entendeu, Judas não compreendeu o coração, ele não entendeu, ele não conheceu teologicamente Jesus. Ele não sabia que Jesus era capaz de perdoar qualquer pecado. Se ele entendesse como Pedro entendeu, e chorasse amargamente, ele não precisava ter se enforcado. Ele precisava ter se lançado aos pés de Jesus. Ele tomou o caminho errado. Ele saiu triste? Saiu triste. Ele saiu decepcionado? Saiu decepcionado. Mas o problema é que ele tomou o caminho errado. Ele poderia ter voltado para Cristo e se lançado aos pés dele. Mas muito pelo contrário. Ele foi se enforcar. Ele foi se entregar ao inimigo, que infelizmente ceifou a sua vida. Mas Pedro fez o contrário. Pedro entendeu. Eu vou me encontrar com Jesus, que Jesus vai me renovar. Jesus vai me colocar de novo no caminho. Jesus vai me transformar. E Pedro foi Pedro. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Negou Jesus? Negou. 3 vezes. Foi fraco. Mas ele foi um homem abençoado por Jesus Cristo e fez a diferença para o reino de Deus. Então, irmãos, fique tranquilo. O olhar de Jesus está sobre minha vida e sobre a sua vida hoje.
Senhor, eu não estou muito bem, não tem problema, o Senhor vai transformar, o Senhor vai mudar, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai perdoar, porque o Senhor te ama. E Ele está olhando para você hoje. Aleluia. Terceiro, o olhar de Jesus nos mostra qual a coisa certa a fazer. Para esse jovem que estava buscando a salvação, estava buscando mudança, qual era a atitude que ele tinha que tomar? Jesus fala para ele: falta uma coisa, vende tudo quanto você tem, dá aos pobres. Olha só como Jesus, o amor de Jesus é tão bom que ele mostra o que nós temos que fazer para corrigir alguns erros. Qual era o erro desse jovem? Ter dinheiro? Não, é amar o dinheiro, é depender do dinheiro, é adorar o dinheiro, é confiar no dinheiro. Esse era o problema desse jovem. E eu já ouvi pessoas falando que, não, se ele fala que vai vender, ele sai para vender, Jesus fala, não, volta que não precisa vender. Não, não, isso não é verdade. Jesus falou para ele assim, ó, se livra daquilo que está impedindo você de ser salvo. Se é o dinheiro, se desfaça do dinheiro e dependa de mim. Não foi como o grupo de louvor cantou, quem é o nosso maior valor? É Jesus, não é as coisas, não são bens. Jesus é o nosso maior valor. Jesus ia suprir as necessidades desse jovem. É por isso que Jesus falou assim, ó, se desfaça daquilo que está te atrapalhando. E qual que é a mensagem para mim e para você hoje? Uma coisa te falta. Desfaça daquilo que está atrapalhando a tua salvação. Se desfaça daquilo que está impedindo de chegar e caminhar com Jesus, de seguir Jesus. Se desfaça daquilo que está te impedindo de servir ao reino de Deus. Se desfaça daquilo que está trazendo tristeza para o teu coração. Porque, irmão, veja só o paradoxo. Aí ele não entende, ele fala assim, poxa, isso não dá para mim. Isso não dá para mim, eu não vou vender, eu estou apegado demais a isso. Se eu vender, isso vai me fazer falta. Se eu vender minhas propriedades, se eu me desfizer dos dinheiros, isso vai me fazer falta. Mas, irmãos, eu entendo que Jesus é o maior supridor de necessidades humanas. Maior supridor de necessidades humanas é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus já teve falta de dinheiro, o cobrador bateu lá na porta dele, cobrando imposto, então ele não tinha dinheiro, ele dependia de oferta das mulheres. Ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça, pois é, ele não tinha casa própria. As raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que é isso, irmãos? As pessoas falam que Jesus era rico, tinha casa na praia. Isso é mentira. Não tinha. Já ouviu isso? Não, Jesus era rico, ele morava na praia, na beira da praia, tinha casa na praia. Gente, isso é uma teologia falsa. Jesus era pobre, ele não tinha onde reclinar a cabeça. E ele sabe quando a gente não tem recursos humanos. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, sentiu sono, cansado. Foi traído. Então ele sabe todas as decepções humanas, Jesus já passou. É por isso que ele entende o coraçãozinho de cada um que está aqui nessa noite. Porque ele entrou dentro do nosso coração, ele conhece qual o motivo da lágrima que nós estamos derramando, ele sabe. Tudo aquilo que nos entristece, ele sabe. O que nos inquieta, ele sabe. O que nos perturba, ele sabe. É por isso que ele está nos proporcionando, pelo plano da justificação, paz. Tenha paz. Acredite que tudo vai dar certo. Ele vai suprir as nossas necessidades. O que eu e você, nós temos que deixar para seguir de verdade Jesus? De verdade. O que nós precisamos deixar? Ah, mas se eu deixar isso vai me fazer falta. Ah, vou ter dor se eu deixar isso, vou ter dor se eu deixar aquilo. Vai ser difícil para deixar. Não. Quando a gente deixa, Jesus vai suprindo. Quando a gente deixa, Jesus vai ajudando. Quando a gente deixa, Jesus vai mudando, vai transformando. Deixa para trás e para frente, irmãos, Jesus vai nos ajudar a trilhar um novo caminho. Esse é o processo da salvação. É deixar para mudar. É deixar para se santificar.
É deixar para ser transformado, para ser usado. Muitos de nós, muitas vezes, não é usado por quê? Porque a gente ainda carrega alguma coisa que precisou ser deixado lá atrás. E a gente vai insistindo em carregar, não, porque se eu deixar isso vai me fazer falta. Não, eu gosto disso, eu não posso deixar, isso me satisfaz, me traz prazer, me traz alegria. Irmãos, deixa para trás, que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Porque o olhar de Jesus, irmãos, é para nos trazer para perto. Deixe tudo, dá aos pobres e segue-me. Olha o convite de Jesus para nós, seguir Ele. E para seguir Ele, irmãos, a gente precisa deixar. Em Mateus 16 diz, se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sabe que às vezes a gente precisa deixar nosso ego, nossas vontades, nossos desejos. Eu quero tanto, deixa para trás que o Senhor vai suprir. Eu gosto tanto, deixa para trás, o Senhor vai suprir. Porque o convite para Jesus é para andar, para estar perto, para seguir Jesus, porque Ele já trilhou. Sabe o caminho da salvação que Paulo está falando? Eu prossigo, o prosseguir é andar. Eu prossigo para o alvo. Então, já foi marcado com as pisadas de Jesus. É por isso que ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me. Não é andar na frente, não é andar em outra direção. É seguir, porque ele já deixou marcado com as suas pisaduras, com o rastro do sangue que vai caindo e a gente vai andando. Aquilo é guia para nós, é direção para nós. Porque o caminho certo pode ser um caminho doloroso? Pode. Pode ser um caminho penoso? Pode. Pode ser um caminho sofrido? Pode. Pode ser um caminho de traição? Pode. Pode ser um caminho de dor? Pode. Pode ser um caminho ruim? Pode. Mas é o caminho que Ele trilhou para mim e para você. E quando nós estamos nesse caminho, nós estamos no caminho certo. Porque esse menino, ele teve 2 caminhos na sua frente. O caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho da perdição é um caminho largo, você leva tudo que você tem e vai fazendo do jeito que você quer. Pega o seu dinheiro e gasta como você quiser. Pega os seus desejos e faça dele o que você quiser. Só que o caminho estreito, você tem que abrir mão de algumas coisas. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Isso pode nos custar. Pode nos custar lágrima, pode nos custar dor, pode nos custar sangue. Mas é o caminho correto que Ele já trilhou para mim e para você. Então, irmãos, se a gente quiser alcançar o alvo, se a gente quiser ter a plenitude da salvação na nossa vida, Ele está oferecendo para nós o caminho aqui, que é Ele. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. O dinheiro não é verdade, no dinheiro é mentira. Porque esse jovem achou que ele podia comprar a sua salvação. Eu tenho dinheiro, eu faço as coisas, eu posso. É por isso que ele vai falar que é impossível quem confia no dinheiro herdar o reino dos céus. Não é quem tem dinheiro, é quem confia no dinheiro. Então não é pecado ter dinheiro. Pecado é ter o dinheiro como um Deus. Porque, irmãos, a gente não pode adorar a 2 senhores. A gente não pode servir 2 senhores. A gente não pode andar por 2 caminhos. A gente tem que escolher quem a gente quer seguir, quem a gente quer servir, quem é o nosso Senhor. É Jesus? Então, segue os passos de Jesus. É o dinheiro? Segue o rastro do dinheiro. E aí, as consequências danosas para quem escolher a segunda opção. Mas Ele sempre nos dá a opção e Ele nos mostra o caminho. Ele vai falar, hoje eu coloco na frente de vocês a bênção e a maldição. A vida e a morte. Só que no finzinho ele fala assim, escolhei, pois, o caminho da vida, para que vivas. Escolhe a bênção, para que seja abençoado. Então aqui, o caminho certo é largar as coisas e seguir Jesus. Qual o caminho que a gente opta hoje? Qual o caminho que a gente escolhe para a nossa vida hoje? Está aberto. Tem um livre-arbítrio. E aí, irmãos, 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Ele tinha dinheiro, e não era pouco. Olha como o texto ele é interessante. Com dinheiro na mão, com a sua vontade na mão, dominando a sua própria vida, dominando o seu próprio ego, satisfazendo os seus desejos. Ele estava triste. Porque, irmãos, nada que deste mundo traz alegria para nós. Pode trazer alegria. Pode trazer uma felicidade momentânea e passageira. Mas se ele deixasse tudo, o cenário era outro. Ele podia ir pobre. Duro, duro, duro. Mas ele ia feliz. Porque quem segue Jesus é feliz. Quem segue Jesus, irmãos, pode passar por tribulação, pode passar por dificuldade, pode passar por qualquer coisa, mas é feliz na vida. Sabe por quê? Porque tem paz dentro de si. Temos paz com Deus, porque nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É não ter o que comer e estar tranquilo. É estar enfermo e estar esperançoso, estar tranquilo. Se Deus quiser, Ele cura. Lu, se Deus não quiser, Ele não cura, mas nós continuamos alegres com Ele. Se Deus nos der vida, glória a Deus. Se Deus nos levar, glória a Deus também. E acabou. Se eu tiver emprego, glória a Deus. Se eu não tiver emprego, glória a Deus também. Porque é Ele que vai suprir, é Ele a nossa alegria. Ele que nos traz satisfação. Ele que nos traz paz, para que nós vivamos sobre essa terra. Mas prosseguindo para o alvo, porque lá na frente, que é a questão desse jovem, ele perdeu a oportunidade de ser salvo, que nós não percamos a oportunidade de sermos salvos hoje. Hoje é dia de escolha, porque a palavra de Deus nos aponta o caminho correto. Basta uma atitude minha e sua, de fazer, de deixar, de mudar, de santificar e sermos transformados. E sairmos daqui hoje. O que tiver que deixar, deixa. Porque, irmãos, se Deus falar no teu coração, presta atenção. Se Deus falar no teu coração hoje, ou no meu coração hoje, que nós precisamos deixar alguma coisa, e nós não deixarmos, nós vamos sair daqui tristes, e vamos ter uma vida triste. Mas se nós sairmos daqui, deixarmos aos pés do Senhor, aquilo que Ele está pedindo, presta atenção, não é tudo, não é qualquer coisa, é o que Ele está pedindo, é algo específico para a minha vida, para a vida do jovem era o dinheiro. Para a minha vida é uma coisa, para a tua vida é outra, para a tua vida é outra, para a tua vida é outra. Eu não sei, o Espírito Santo que vai falar. Mas se você deixar, hoje, aqui, você pode ir para a sua casa feliz, você vai ter uma semana feliz, você vai ter uma vida feliz, você vai ter uma vida abençoada. Isso é uma palavra profética para mim e para você, porque é a Bíblia que garante isso, não é porque eu estou falando. É porque a Bíblia garante isso na minha e na tua vida. Porque só Jesus pode trazer felicidade para a minha e para a tua vida. Amém? Porque o olhar de Jesus, irmãos, Ele quer nos trazer para perto dEle, para termos paz com Ele. Então, Jesus já olhou para você hoje. Você sentiu o olhar de Jesus aí? Sentiu o olhar de Jesus olhando para você? Aí no teu lugarzinho, olhando para o teu coração, olhando para a tua vida. Então fique tranquilo, irmãos. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. E tudo Ele vai prover. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Faça essa pergunta para ele agora. Faça essa pergunta para ele agora. E receba. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Receba
a resposta que Ele tem para você hoje. Seja qual for a resposta que Ele te der, faça. E não saia daqui triste. Saia daqui alegre. Saia daqui confiante. Saia daqui esperançoso. E saia daqui com a certeza da salvação no teu coração. Pai, em nome de Jesus, hoje nós vamos fazer uma pergunta para Ti, Pai. O que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna, Pai? Porque nós almejamos e nós entendemos, Pai, o plano da salvação. Que para caminhar, Senhor, para prosseguir no alvo, nós precisamos deixar, Senhor, alguma coisa. Nós precisamos deixar a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu. A gente precisa deixar os nossos pecados, os nossos vícios, aquilo que nos afasta de Ti, porque a palavra diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus, Senhor, e nessa noite nós queremos nos aproximar de Ti, nós queremos nos achegar a Ti, nós queremos abraçar e andar abraçado, caminhando por este caminho, Pai, que nós sabemos que é o caminho da salvação. Senhor, nos ajude, Senhor, a nos despojarmos de nós mesmos, nos ajuda, Senhor, a passar pelo processo da santificação, Senhor, entendendo e compreendendo a vontade do Senhor para nós, Senhor. Fala conosco, fala com os Teus servos, Senhor. Aponte para nós o que nós precisamos fazer, Senhor. Fale conosco aquilo que não está Te agradando, aquilo que está impedido de nós vivermos um novo contigo, Pai. Senhor, se revela para nós. Toca nos nossos corações. Olha para nós, dentro de nós. Olha nos nossos olhos, papai. Nós estamos abertos aqui, Senhor, a sermos questionados, a sermos constrangidos. Nós nos colocamos aqui, Senhor, como servos de Ti, Senhor. Nós entendemos que o Senhor é Deus. Nós entendemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e nós queremos fazer o melhor para Ti, Pai. Portanto, fale conosco. Transforme a nossa vida. Nos proporcione alegria. Que nós tenhamos coragem de termos uma mudança e deixar para trás aquilo que não Te agrade. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só a igreja declare: és fiel em todo tempo.
bondade de Deus eu cantarei, da bondade de Deus. Glória a Deus! Maravilha!